Bom, todos sejam bem-vindos, né? A nossa querida quinta aula, se eu não me engano, de. Pessoal, eu tô na parte de montagem de diagrama. Então, a entrega do trabalho 1 e 2, se eu não me engano, é para hoje, final do dia, acho que até meia-noite. E o trabalho número 3, que é a treliçazinha, né? Para amanhã. Então, tem muito aluno com dificuldade e com problema. Todos os alunos que mandaram e-mail não foram alunos meus em isostática. E é normal, né? Às vezes, com o professor, você aprende uma técnica, né? E aí chega em outro professor utiliza um outro linha de raciocínio, né? Mas é normal, né, gente? O que importa é que esses diferentes caminhos aí cheguem no mesmo lugar, tá? Na minha aula passada eu passei para vocês o método que eu calculo, né, para determinar as equações de momento, etc., que é o método que eu vou estar usando aí ao longo desse semestre inteiro. E caso você não se adapte com ele, não tem problema. Se você quiser utilizar o de um outro professor, você pode, óbvio, né? Só finaliza com a equação de momento, né? Tipo, tenha lá a equação de momento montadinha, não faz diferença, tudo bem? E então, por causa disso, gente, que eu vi muita pessoal com dificuldade, eu postei aqui dentro das nossas atividades, na unidade um, tá? Eu botei, na unidade zero, perdão, eu botei um material de apoio, tá? Que é uma lista de exercício aí que tem 11 páginas, foram 11 páginas aí de mais de 30 vigas calculadas, tá? Todas essas vigas aí, elas têm a estruturação dela, né? E a forma como eu resolvi, determinei as equações, estão todas aí bonitinhas, né? Enfim, caso você ainda tenha dificuldade para descrever, para fazer esses diagramas, enfim, pelo meu método, tá aqui uma lista cheio, tá? Dos pontos, com os gráficos, né? Tudo aí foi verificado com F2, enfim. E aí são 11 páginas, né? Então, caso você tenha alguma dúvida, você pode estar revendo. Eu postei, pessoal, na aula passada também, alguns vídeos durante a aula sobre o exercícios prontos, né? Que você pode verificar aí tanto no F2 quanto no cálculo manual, tá? Não é para fazer propaganda pro meu canal, não, é porque lá tem exatamente os métodos que eu faço. Você pode pegar lá, acessar de novo o YouTube, e se você tiver dúvida, tem uma pancada de vídeo lá de análise estrutural, tá? Tem outros vídeos também no YouTube que são de outros engenheiros aí, enfim, que eles têm vários diagramas aí, exemplos de montagem, né, de diagramas, tá? Então, novamente, estou copiando esse link aqui, disponibilizando para vocês, está no chat. Isso aqui é para auxiliar vocês, tá bom, pessoal? Basicamente para auxiliar. E aí, pessoal, por causa disso, eu vi que acho que são uns 10 alunos que estão com dificuldade. Eu não vou entrar na matéria nova hoje, tá? A gente vai entrar na parte de deformação, que é a unidade 2 e 3. Ao final dessa unidade, né, pessoal, a gente vai ter a nossa provinha, né? Então, eu vou atrasar um dia a entrada nessa unidade para fazer um exercício com vocês aqui, tá bom? É um exercício de viga que eu vou mostrar passo a passo de novo como fazer. Como na aula passada eu fiz só de uma viga biapoiado com carregamento distribuído, uniforme distribuído, foi um exemplo muito simples, né? Tanto foi que eu fiz ele muito rápido. Então na aula de hoje eu vou fazer ele com calma, tá bom? E vou fazer um exemplo de uma viga que você vai fazer 5 cortes nela, tá? Então isso daí vai facilitar bastante para vocês para fazer o trabalho 2 e o trabalho 1 e o 2, tá bom? Professor, eu já peguei isostático com o senhor, eu preciso assistir essa aula? Gente, sem nenhum problema. Se você já viu, se você já teve isostático comigo, tudo que eu vou estar passando aqui são todos os macetes, né? E exemplos que a gente viu inteirinho no semestre de isostática, né? Então, se você não quiser assistir essa aula hoje, não tem problema, não vou passar coisas novas, tudo bem? Todos os meus alunos que pegaram essa disciplina comigo no semestre passado, vocês podem estar simplesmente dispensados, ok? Caso você queira ficar, né, fique à vontade. Gabriel, pode falar. Usa o trabalho 2 como exemplo, sugestão. Usa o trabalho 2 como exemplo. Mas para fazer o trabalho 2, Gabriel, o que você está falando? Ah, então eu não vou fazer o trabalho 2 aqui, né? Porque eu tenho que entregar, né, Gabriel? Denise, beleza. Então eu não vou passar nada de novo, não. Se você quiser, fica à vontade, tá bom? Os caras passaram muito aperto comigo na isostática, né? E eu fiz os caras fazerem muita viga, né, na isostática, enfim. Então acho que isso deixou aí o pessoal bem preparado. Imagino, né? Não sei.
Então hoje eu vou fazer só uma revisãozinha, tá, pessoal? Caso você tenha alguma dúvida, né, na minha metodologia, na forma como eu faço, me tira sua dúvida, tá? Me interrompe no meio da aula e tira sua dúvida, tudo bem? Show. Tá. Bom, a primeira coisa que a gente precisa sempre lembrar, pessoal, é que quando nós estamos trabalhando com estruturas isostáticas, que nem a gente viu na unidade passada, são estruturas aí que o grau de hiperelasticidade, né, ou aquele Gzinho, né, ele vai ser igual a zero, né, são estruturas aí que a quantidade de equações de equilíbrio, elas vão atender a quantidade de incógnitas, né, que nós temos. Antes de fazer qualquer problema de isostática, eu sempre faço duas coisas. A primeira delas é botar a convenção, tá? Então, a convenção que a gente tem, se você olhar pela esquerda, né, aqui desse corte, todos os momentos que vão estar no sentido horário são positivos, todos os cortantes que vão estar para cima, né, olhando o ponto ali de corte, olhando pela esquerda, vão ser positivos, e todos os normais, né, saindo deles vão ser positivos, tá? Então, eu sempre gosto de desenhar essa parte aqui. E caso você esteja analisando a estrutura vindo pela direita, né, todos os momentos serão positivos se eles estiverem no sentido anti-horário, se eles causarem cortante para baixo e o normal saindo, né? Todos eles vão ser Professor, positivos. Oi, tem como tirar uma dúvida rapidinho sem querer interromper? pode, Gabriel, fica à vontade. Tá. É sobre o exercício 1. Eu já fiz, eu já entreguei, só que eu fiquei com dúvida. Por sorte, ele tinha no YouTube do senhor, né? No Hum, canal. Aí eu tirei a dúvida. É, Na hora que vai fazer o cálculo do momento, o senhor fez. Não sei se você vai lembrar, né? Do exercício. mas pode falar. O senhor, no cálculo do momento, o senhor colocou. Você fez os dois lados, né? Do esquerdo e do direito. Para Uhum, fazer o cálculo do momento. Aí colocou lá o intervalo de 0 até 2 e depois o outro acho que de 3 até 5. uhum, No exercício que o senhor fez na aula, o senhor só usou um, só fez uma vez. Eu queria saber uhum. por quê. Ah, O tá, senhor sem fez o total, problema. entendeu? Claro, não, sem problema. Nesse exercício que eu vou fazer agora com vocês, eu vou fazer pelos dois lados para vocês verem também, tá, Gabriel? Mas basicamente, se você tiver qualquer tipo de estrutura, né, e você fizer um corte aí, obviamente, imaginário, você dividir essa estrutura para analisar os esforços internos, a gente pode vir sempre da direita ou da esquerda. Quando você vem aqui pela esquerda ou pela direita, os resultados têm que ser iguais, tudo bem? Então, se você fizer as linhas de corte, né, vindo aqui da esquerda, você vai traçando o seu X, né, a partir do apoio, né? Lembrando sempre que o X ou é do início da viga ou é do final da viga, né? Ele nunca sai, tipo, da metade da viga, né? Não existe isso, tudo bem? Então, você define só esse intervalo, por exemplo, começando em zero e, sei lá, exemplo, indo até 2 metros, tá? Então, o seu ponto de início, vindo pela esquerda, é esse ponto aqui, né? E aí você determina as equações de momento com esse tipo de corte aqui, né? E se você fizesse também vindo pela direita, o seu X inicial, ele começa no apoio, né, no final do apoio, e vai crescendo da direita para a esquerda. Bem, aí o seu ponto inicial começa aqui, então ele seria teoricamente 0 metro, e vamos supor que essa viga tem de 0 até 5 metros. Aí você avança no corte em 2 metros, do outro lado vai ficar até 3 metros, né? Então perceba que o intervalo aqui é obviamente diferente desse, mas os dois somando vão dar 5 metros, faz sentido? Ah, professor, Entendi. se eu Mas só a quisesse... dúvida. Hum, É porque o senhor, no exemplo do vídeo 2, o senhor fez tipo diretão, entendeu? Não dividiu em duas. Fez só de uma uhum, vez. De uhum, 0 até 5. Não fez de 0 até 3 depois do outro lado. uhum. Se aquela era assimétrica. No exemplo que eu fiz contínuo, né? Quando é Isso. você pode fazer diretão também, né? Dá a mesma Foi assim que o coisa. senhor fez, só que deu errado. Eu não. Deu resultado diferente lá. O seu Aí ou o eu meu? fui, olhei no vídeo do senhor e fiz igual o senhor, mas eu fiquei Ah, meio confuso. entendi. Tudo bem. É só a forma, tá, Gabriel? Você pode, tipo, fazer diretão, se você quiser. Você começa lá do apoio zero até o intervalo indo vai de 0 até 5, ou você pode dividir, né?
Você vai lá de intervalo, por exemplo, de 0 até 2, ou depois você volta da direita para a esquerda de 0 até 3. Mas se você quisesse fazer tudo aqui também, daria a mesma coisa, tem que dar a mesma coisa, tá? Tipo, eu aposto o meu nome, sacou? Eu aposto o meu salário, eu aposto qualquer coisa que você dá a mesma coisa, né? Porque tá em equilíbrio, tudo bem? Eu devo ter feito Então, alguma coisa errada, então. pode ter sido algum errinho, alguma consideração de carga, alguma convenção, tá bom? Se você quiser depois dar, me mostra o que que você fez, pode ser? Que aí se a gente ficar discutindo um exercício do trabalho tipo, de um vídeo que eu fiz, talvez aqui não seja tão proveitoso, tá bom? Não, beleza. Beleza, então, Beleza? professor, obrigado. Eu vou fazer aqui os exemplos, Gabriel, e aí, tipo, você fala, caraca, foi assim que você fez, ou então, tipo, pô, aqui que eu errei, enfim. Comenta com a gente quando a gente estiver desenvolvendo, tá bom? Beleza, professor. Tranquilo. Deixa eu pagar aqui rapidinho. Esse método das equações, pessoal, ele é muito importante, né? Porque a gente vai utilizar ele maciçamente agora na unidade 2, né? E na unidade 3. E a última coisa que eu queria falar com vocês da convenção, gente, é quando você fizer um corte, né? Vindo pela... Ué, caneta, vamos lá? Você pega lá a estrutura, né? Vamos supor que a gente tem uma viga ali biapoiada. E eu fiz um corte ali imaginário, né? Dividindo ela. Quando eu separo a viga, né? As direções dos vetores, elas também obedecem a uma convenção. Então, se eu cortei pela esquerda, os momentos, ó, eles vão estar nesse sentido. Ué, ficou verde? Olhando ali pela esquerda, né? O meu momento à esquerda, ele vai ficar no sentido anti-horário, e o momento da direita, ó, ele tem que ficar no sentido horário. Eles têm que se, teoricamente, anular, tá bom? Mesma coisa vale pro cortante, né? O computador tá travando, pessoal. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Então, vamos. Bom, como eu tava falando, né? Tem um momento vindo aqui pelo sentido anti-horário e sentido horário, né? Eles se anulam, né? Teoricamente, para dar o equilíbrio aqui no centro. O cortante também. Se é da esquerda, ele vem para cima, da direita, ele vem para baixo, né? Eles têm que se anular. E o compressão também, né? O esforço normal ali. Eles estão em direções opostas para se anularem. Então, isso aqui são todas as convenções que a gente precisa saber, né? Para a gente conseguir fazer o nosso exercício. O exercício de hoje, pessoal, eu vou fazer uma viga relativamente comprida, tá? Ela é uma viga aí que a gente vai fazer 5 cortes nela. Um apoio aqui. Um apoio aqui. Um ponto aqui. Professor, Oi, só uma dúvida que está pairando na minha cabeça. pode falar, Marcos. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Aí na convenção, nesse de cima que você fez, a gente vê que do lado esquerdo, né, se a gente olhar aí do lado direito, o cortante está para baixo. E se a gente olhar na viga que você cortou, o cortante está para cima. Qual é essa diferença aí? Você tá falando tipo, a direção dos vetores está certa, tá vendo? Da parte verde. Na parte verde. Essa parte verde da convenção. Aí você vê com essa outra da viga que você cortou. Que essa parte esquerda aí, o vetor está para cima. E no outro, na convenção, o vetor do cortante está para baixo. Só que o momento do mesmo está para cima e o momento da viga de baixo está para cima. A única coisa que divergiu aí foi o cortante. Que um está para cima e o outro está para baixo. Me explica isso aí. Não, mas aqui tá exatamente igual, ó, Marcos. Aqui tá do lado esquerdo, ó, e aqui tá do lado direito, ó. Os vetores, ó, estão na mesma direção, ó. O vetor aqui da direita, ele tá apontado para baixo, ó. Tá apontado para baixo. E aqui do lado direito da vírgula, apontado para baixo também. E aqui da esquerda, ó, ele tá apontado para cima. E aqui na parte esquerda da vírgula, apontado para cima também. Ah, tá, beleza. É como se a gente pegasse essa pecinha aqui, pessoal, tipo, teoricamente, né, e botasse ela aqui no meio, né? Tipo, as convenções, elas são tiradas do corte aqui, ó. Tá? Então, elas são para equilibrar esse sistema aqui, entendeu? Então, isso daqui tá lá no livro da Cascão, se vocês lembram. Tem lá no nosso slide de... Cascão, não é? Cascão. Lá no nosso slide de isostática, pessoal, eu botei exatamente essa foto lá. Aqui acho que a gente não deve lembrar agora, tem quase o quê? 7 meses, né, Marcos? Mas foi de lá que eu peguei, tá bom?
Tá bom. Professor, Oi. os momentos estão invertidos se for nessa classificação. Isso, aí o momento aqui tem que entrar em equilíbrio com ali. Entendeu? Então os cortantes são iguais e os momentos invertidos. Isso, tem que entrar em equilíbrio, exatamente. Tá bom? Então tá. Isso daqui, pessoal, isso daqui é só a convenção do corte, tá? Isso daqui é a convenção do corte. Tentem não confundir uma com a outra, tá bom? Isso aqui é a convenção do corte. Isso aqui é a convenção dos esforços internos, tá? Isso aqui a gente vai utilizar a convenção dos esforços solicitantes internos, tá? Não foi eu que escolhi isso aqui não, tá, pessoal? Deixar muito claro para vocês, tipo, foi feito dessa forma, tá bom? Bom, você escolheu só aquela posição que, quando a gente estava em isostático, você falou que é a mesma que você... Tem como repetir, Marcos? Cortou. Que o momento para a direita, ele é positivo. E aí, para a esquerda, negativo, não é isso? É aquele... Você lembra que eu comentei com você antes que a outra professora, ela adotava o contrário, aí eu falei, agora eu vou ter que me adaptar à sua. Né? Aí ficou essa situação, né? Aí cada professor determina, né, essa situação, né? Que, na verdade, dá na mesma no final, né? Assim, eu uso a convenção dos livros que a gente utiliza, né? Então, tipo, se algum professor adota ao contrário, é para facilitar para eles, né? Mas eu utilizo literalmente a convenção que está lá no livro da Marta, né? E a mesma convenção horário e anti-horário, né? Exatamente. Tá bom? Então, eu uso... Gente, eu só uso aquilo que está na nossa literatura, tá? Inclusive, os exercícios que eu faço, eles são todos com as nossas... Então, são feitos da literatura, tá bom? São pegos de lá. Bom, vamos avançar então um pouquinho, gente. Aqui nessa parte, eu vou fazer um exemplo de uma viga, tá? Ela é uma viga relativamente longa. Primeira coisa que você tem que fazer exercício... Aqueles alunos que entraram ainda há pouco, gente... lembrando, né? Hoje eu iria começar a unidade 2 e 3, eu não vou começar a unidade 2 e 3, porque eu tive uma quantidade grande de alunos mandando e-mail com dúvidas na parte de isostática. Então, eu estou fazendo esse exercício aqui hoje, aí eu vou adiar a nossa unidade 2 e 3 para amanhã, tá bom? Então, caso você tenha pego a disciplina de isostática comigo, eu acredito que você não deva ter muitas dúvidas sobre isso. Caso você não queira assistir essa aula, você está tranquilo, você não precisa. Se você quiser só assistir essa aula para relembrar, também está ótimo, tá bom? Dando continuidade aqui, pessoal, esse exercício ele é relativamente tranquilo. Por quê? Se você observar aqui nele, a gente tem uma viga com 2 apoios e um balanço, né? Essa parte aqui é o nosso balanço. Aqui embaixo 2 metros, 2 metros, 1 metro, 2 metros. Em cima a gente tem uma carga uniformemente distribuída, uma carga pontual, um momento aplicado, tá? Isso aqui é um momento aplicado, e uma carga horizontal aqui. Então, a gente vai ter todos os esforços internos aí atuando nessa viga. A gente vai ter tanto cortante, quanto flexão, quanto esforço axial. Tudo bem? Então, esse exercício é um exercício bem interessante. A primeira coisa que você tem que fazer, pessoal, de cara, assim, é primeiro identificar todos os nós da sua estrutura. Professor, como é que é o nó mesmo? Toda vez que você tiver uma carga pontual, você faz uma bolinha. Isso aqui é um nó. Toda vez que eu tiver o começo e o final de uma carga uniformemente distribuída, você marca o começo e o final com 2 nós. Tudo bem? Professor, e para carga uniformemente para o momento aplicado, é a mesma coisa. Você descreve ele com um nó. Tudo bem? Então, a primeira parte do exercício, pessoal, você é identificar os seus nós da viga. Por que mesmo, professor? Porque você vai identificar os cortes pela quantidade de nós. Tá? Tem muita gente que não sabe cortar a estrutura porque não sabe botar os nós. Então, essa primeira parte, geralmente o pessoal não fala na isostática. Então, aqui, ó, entre essa e esses pontos, né, tem uma carga uniformemente distribuída. Eu separo com 2 nós. Onde tem a carga aplicada, eu separo com um nó. Onde tiver um apoio, eu separo com um nó. E aqui também eu vou botar um nó. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida em relação aqui? Alguém? Não, aqui não. Tranquilo. Tranquilo. Bom, uma vez que eu já identifiquei os nós, pessoal, eu numero eles. Aqui vai ser o nó A, aqui vai ser o nó B, aqui vai ser o nó C, D e E. Tudo bem? Então, essa é a primeira parte do exercício, né? Então, vou deixar aqui anotado. Identifique, né, o primeiro passo aqui, ó.
você vai identificar os nós. Tudo bem? A nossa segunda parte do exercício, a gente vai calcular as forças reativas, né? Que são as reações de apoio. Então, determinar as forças reativas, né? Gente, para determinar forças reativas, a gente sempre vai utilizar o quê? O eixo global. Professor, o que é o eixo global mesmo? É quando você está, tipo, no F2, pessoal, aí você tem um eixo de coordenada lá embaixo, que dá descrevendo x e y. É onde vai estar o ponto 0, 0, né? Geralmente ele fica fora da estrutura. O eixo global, a gente utiliza ele para calcular as reações globais da estrutura. E o eixo local é o eixo da viga, né? Se você tem uma viga inclinada, o eixo local dela está aqui, ó. X e o Y local, tá bom? Então essa é a diferença. O eixo local a gente utiliza para calcular os esforços internos, tudo bem? Definições aí de isostática que a gente já viu no semestre passado. Bom, a primeira parte, então, calcular essas forças reativas. Como eu já identifiquei os nós, eu vou botar os nomes das forças. O apoio aqui da esquerda, o apoio A, é um apoio de segundo gênero, vai ter uma força vertical V de A, e o apoio D também é um apoio de primeiro gênero, vai ter uma força vertical V de D. Tudo bem? E aqui também, como a gente tem um apoio de segundo gênero, a gente vai utilizar um H de A aqui. Tá bom? Marcos, eu vou te mutar rapidinho, porque eu estou te escutando, tá bom? Beleza. Aí, pessoal, basicamente eu já identifiquei todas as minhas forças, né? Eu tenho 3 forças, 3 equações de apoio, né? Então a gente tem uma estrutura isostática. Então vamos fazer, né? As nossas equações. Primeira parte, calcule sempre força horizontal, ela é mais fácil. Somatória de forças horizontais tem que ser igual a 0. Quem é que está atuando só no eixo horizontal, né? Eu só pego as forças horizontais. Eu vou ter lá o mais o H de A. Professor, por que você botou mais? Porque está no sentido do eixo principal X aqui, ó. Está no eixo global. E depois eu vou botar menos a força aqui, ó, de 4, ó. Menos a força de 4. Por que ela está menos, professor? Porque ela está contrária ao eixo global X. Então, isso aqui é igual a 0. Eu boto as unidades para eu não me enganar. Tudo bem? Então, aqui a gente já termina a primeira. O H de A vai ser igual a 4 kN, né? Aqui é muito simples identificar, né, pessoal? Porque ele é o único apoio de segundo gênero. Então, se eu comprimo a minha viga lá no ponto E, o que vai resistir ali ao horizontal vai ser o ponto A. Próximo, né? Somatório de forças verticais, né? Igual a 0. Todas as forças que estão no eixo Y, né? Vertical. Quem está no eixo Y, pessoal? A gente vai ter ó, o V de A mais o V de D. Essas são as duas forças que estão apontadas para cima. O que a gente tem agora apontado para baixo? A gente tem a força uniformemente distribuída de 2. Então, ó, 2 kN por metro vezes o comprimento dela, 2 metros. Tudo bem? Isso daqui vai me dar uma força ali resultante, né? Alguns professores botam um tracinho aqui, ó, e botam resultante, né? 2 vezes 2. Mesma coisa, tá bom? É porque quando eu boto nisso, eu corto e eu nunca erro, tá? Vai sair em quilonewton mesmo. Quem mais a gente tem? A gente tem a força de 5 kN ali no ponto C, menos 5 kN. Isso aqui tem que ser igual a 0. Se você fizer o cálculozinho, você vai ter que V de A mais o V de D. Ele vai te dar aproximadamente 9, né? 9 kN. Professor, isso aqui é uma viga simétrica? Não é uma viga simétrica. V de A não vai ser igual a V de B. Pode ser que dê igual, por semelhança, por cálculo, né? Mas ela não é uma estrutura simétrica. Eu não posso assumir que essas forças são iguais. V de D, professor. E agora, por último, somatório de momentos. Somatório de momento, pessoal, você pega um apoio que fique mais fácil para calcular. Eu vou pegar o apoio A para ficar mais simples, né? Se eu botar a rotação no sentido horário, vai ser positivo, igual a 0. Tudo bem? Então, eu fixo aqui um x no apoio A. Tudo aquilo que for força e tender a ter braço de alavanca e girar A, eu vou contar nessa equação. Então, o que a gente vai botar aqui? Tem a força uniformemente distribuída, então, ó, 2 kN por metro vezes 2 metros, que isso daqui é a força resultante, vezes o seu braço de alavanca. O braço de alavanca da carga de 2 em relação ao ponto A é metade de 2 metros, né? É metade disso daqui. Então, seria 2 dividido por 2, que é 1 metro. Beleza? Próxima carga. A gente tem menos a força... Perdão, a gente vai ter mais a força de 5 kN. O braço de alavanca dela, né? São 2 metros mais 2 metros. Então, vai dar 4 metros ali. Aqui, 4 metros, o braço de alavanca. A gente também vai ter a força V de D, né? O V de D está apontado para cima. Ele vai tender a girar o meu ponto A no sentido anti-horário, que é contrário à referência que a gente está adotando aqui. Então, vai me dar V de D, né?
E o braço de alavanca de V de D são 5 metros. E agora a gente vai ter a nossa carga de 3 kN por metro, né, que é o momento aplicado ali. O momento aplicado, pessoal, ele está na mesma direção da nossa referência aqui. Então, vou somar mais 3 kN metro. Professor, ele não tem braço de alavanca? Não tem braço de alavanca, porque o momento aplicado ele já está em momento. Tudo bem? Se você cortar todo mundo aqui, ó, metro corta com metro, isso aqui vai sair em quilonewton metro. Metro vezes quilonewton vezes metro vai dar quilonewton metro, e o V de D vai sair em quilonewton. Então, esse colega aqui, se eu, tipo, por exemplo, se tivesse multiplicado por 2 metros, estaria quilonewton metro ao quadrado. Tá aí errado. Tudo bem? Esse aqui tem que ser igual a zero. E aí, pessoal, você vai cair na seguinte equação, né? Aqui você vai ter basicamente 5 metros vezes o V de D, vai ser igual a 27 kN metro. Aqui, ó, o metro vai cortar com metro, pessoal. Metro corta com metro, e o seu V de D, obviamente, ele vai sair em quilonewton. Ele está saindo ali em 5,4. 5,4 quilonewton, tá bom? Quem quiser batendo aí na calculadora, pessoal, para conferir, é legal, tá? E aí é moleza, né, calcular outra reação, né? A gente sabe que V de A mais V de D é igual a 9 kN, né? Então, V de A mais 5,4 é igual a 9, né? Então, obviamente, o seu V de A, né, vai ser igual a 3,6. Unidades, pessoal, não se esqueçam. Professor, não botei unidade no meu trabalho, não se preocupa não, vai ter uma diferença de 10%, tá? Ah, professor, ainda posso alterar? Corre lá, dá para alterar, tá bom? Vocês ainda têm tempo. Professor, não botei as equações de momento, não se preocupe, você vai perder 33% do exercício, tá? Bom, próximo passo. O próximo passo, pessoal, o passo número 3, são as equações de momento. É a parte mais importante do exercício, equações de momento e cortante, né? Que são as equações dos esforços solitantes internos. A gente cansou, né, de fazer isso aqui em isostática. Tudo bem? E as equações de momento, pessoal, vou deixar aqui anotado, ele vai seguir o seu eixo local, né? Aqui não faz muita diferença, né? Porque a sua viga não está inclinada e não é um pórtico. Eixo local, professor. Mas se você tivesse uma viga inclinada ou um pórtico, aí a gente teria que virar, né, o seu eixo aí em alguns momentos. Tudo bem? A primeira coisa que eu recomendo, pessoal, que é um macete que eu acho muito bom, é fazer uma coisa que quase ninguém faz, que é desenhar o diagrama de corpo livre. Desenhe o diagrama de corpo livre. Como assim, professor? O que é o diagrama de corpo livre? Pessoal, o diagrama de corpo livre é basicamente você desenhar, representar apenas a barra, sem os apoios, né? Sem as indicações de força, etc. Você só desenha a barra com os vetores das forças e a magnitude deles, tá bom? Então, vou desenhar aqui, ó, todo o comprimento de barra. Tá? Então, aqui tem um ponto A, aqui um ponto B, aqui um ponto C, um ponto D e aqui um ponto E. Desenhei a barra, né? Tá em metro. Ela começa aqui, ó, vou começar com o eixo de origem da barra aqui, ó, no eixo 0, 0. Então, aqui é o eixo X local, o eixo Y local. Aqui, obviamente, está uma distância de 0 metro, ó, e aí ele vai até o final ali 5 metros. Todo mundo entendeu isso? Deixa eu escrever ali em cima, que acho que vai dar ruim. Aqui está a distância de 5 metros e aqui está a distância de 0 metro. Tudo bem? Eu vou tirar esse 5 daqui e deixar aí embaixo, porque vai confundir. E aqui 5, né, que vai estar tudo em metro. E eu represento as forças, né? Aqui no apoio A, a gente vai ter uma força vertical V de A, que a gente calculou, deu 3,6 kN. Vai ter uma resultante aqui, o H de A, que nós calculamos, deu 4 kN. Professor, por que você está fazendo um diagrama de corpo livre? Porque isso aqui vai facilitar muito na hora que eu estiver cortando a viga. Eu consigo visualizá-la bem melhor. Vai ter uma força ativa aqui, né, de 4 kN. E um momento aqui, ó, aplicado de 3 kN metro. Tá? Aqui em cima vai ter uma carga uniformemente distribuída. 2 kN por metro. Nesse ponto aqui a gente vai ter um carregamento de 5 kN. Ponto aplicado, né, pontual. A gente vai ter a nossa V de D aqui, que a gente calculou, deu 5,4 kN. E é isso. Tá bom? Esse aqui que é o diagrama de corpo livre, pessoal. Mais simples, né? E aí, professor, onde que a gente começa a cortar? Bom, pessoal, eu posso começar a cortar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Como eu botei o meu ponto inicial em 0, eu vou começar cortando da esquerda para a direita.
eu posso fazer aqui, ó, primeiro meu corte S1. Você sempre vai cortar entre pontos, tá? Vou destacar aqui, faço o corte. Sempre entre pontos. Entre dois pontos. Por isso que a gente numerou eles lá, né? Tá bom? Então, onde tem carregamento é igualzinho ao F2. Tem um ponto, você vai fazer um corte entre dois pontos. Tranquilo? Então, aqui, pessoal, quantos cortes a gente vai fazer? Vai ter o S1, vou fazer o S2 aqui, ó. Fazer o S3 aqui, o S4. Perceba, né? Ó, todos os cortes aí. Onde tem dois pontos, eu corto uma vez. Tudo bem? Bem simples, tranquilo? Quem não entendeu os cortes? Facinho esses macetes, né, gente? Acho que os macetes eles são feitos para auxiliar, né? Bom, vamos continuar então. Fiz meu diagrama do corpo livre, vou começar a fazer as equações de esforço cortante. Vou fazer a primeira equação que vem ali do esforço do corte S1. Vamos desenhar ele aqui então. Primeira coisa que você vai fazer quando você estiver descrevendo o corte, identifica o corte, ó, corte S1, tudo bem? O corte S1, a gente vê, ele vai começar em 0 metro, eu englobo, tá? Eu deixo incluso o próprio zero, ele vai variar em relação a x, e ele vai finalizar ali no ponto 2 metros, tá? Perceba que aqui eu não incluo 2 metros. Ah, entendi, professor. Então, se tivesse uma carga ali pontual, uniformemente, uma carga, um momento aplicado, eu não incluiria ele ali. Não incluiria, tá bom? Então, você sempre deixa em fechado o primeiro intervalo, né? E o segundo intervalo você deixa em aberto. Vamos desenhar para ficar um pouco mais fácil isso? Vamos. O corte, ele começa ali, ó. Representa o corte, identifica os pontos. Aqui tem uma carga de 3,6, aqui tem uma carga de 4. E aqui uma carga uniformemente de 2. Tudo bem? Esse ponto aqui, ó, esse x, ele vai crescer a partir de 0, né? E ele vai crescer até chegar um milésimo, né, antes do ponto 2, tudo bem? A gente, obviamente, vai calcular o 2, né, na imagem dele ali, mas quando eu tivesse, por exemplo, se eu tivesse um momento aplicado ali no 2, né, eu não incluiria ele nesse corte. Eu incluiria ele a partir do segundo corte, tudo bem? Faz sentido? Tá, isso daí é fácil, pessoal, por quê? Porque momentos aplicados, né, cargas pontuais e momentos aplicados, eles são o que a gente chama de descontinuidades. Eles causam descontinuidades nos diagramas, né? Então é melhor você fazer a análise deles separadamente, para não confundir. Gente, o que eu gosto demais de fazer nos cortes, com coisas importantes que eu gosto de destacar para vocês aqui. Identificou o X? Identifiquei. O corte é onde a gente vai fazer a nossa análise. Você vai analisar, né? Você vai visualizar tudo daquele ponto ali, ó. Você visualiza tudo dali. Tudo bem? Então, tipo, nesse ponto aqui, ó, que eu tô destacando, a gente vai ver todas as tendências dessas cargas aqui, ó, de tender a rotacionar esse nó. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? A fundamentação do corte é exatamente esse. Você corta, no corte, onde você está analisando, você vê a influência das cargas ali. Beleza? Vou apagar aqui para não poluir também essa tela. Show. E aí a gente vai fazer igual a nossa definição aqui, pessoal. Ó. A convenção fala que se eu cortei a viga, eu estou vindo pela esquerda, vai aparecer ó, um momento aqui, que a gente vai chamar ele de M1 de X. Vai aparecer ó, o cortante para cima, Q1 de X. E vai aparecer o normal ali, ó, N1 de X. Quem não entendeu isso? Tranquilo? Eu só estou seguindo essa convenção aqui do corte. Tá? E aí, como eu estou vindo pela esquerda, eu vou utilizar a convenção ó, da esquerda para facilitar. Professor, eu não gosto de convenção, posso usar a compressão da fibra? Pode. Essa convenção aqui, pessoal, você pode substituir ela se você estiver analisando as fibras inferiores. Tudo aquilo que causar tração nas fibras inferiores vai ser o esforço solicitante positivo, né? Esforço solicitante interno, ele vai ser positivo. Tudo aquilo que causar compressão nas fibras inferiores, os esforços solicitantes ali vão ser menores que zero, tá? Essa convenção substitui essa, tá? Elas são ali similares, beleza? Isso aí a gente falou tanto em isostática. Bom, vamos lançar aqui. Gente, a primeira parte, essa aqui é bem simples, né? A equação de momento.
A gente tem uma carga aqui vertical de 3 kN, né? Então, o momento M1 de X ali. Vou começar com a primeira carga que está ali no primeiro ponto ali, 0. Vai ter a carga de 3,6. Então, 3,6. O momento é força vezes o braço de alavanca. Então, força vezes o braço de alavanca, X. Professor, essa força vai ser positiva ou negativa? Se você olhar a convenção aqui, ela vai tender a rotacionar a estrutura no sentido do quê? Horário, né? Que é o que bate ali com o momento positivo. Tá? Então, ele vai ser positivo. Ou também, se você analisar de outro ponto, essa carga de 3,6 vai empurrar a minha viga para cima. E logo, né, as fibras aqui embaixo, elas vão ser tracionadas. Então, é um momento positivo. Tudo bem? Então, bate das duas formas. Menos, né, a carga uniformemente distribuída. Então, vai ser 2 kN, né, vezes... Aí, aqui a gente tem uma resultante também, né? Então, vai ser 2 vezes o comprimento total, x, né, vezes a distância, né, o braço de alavanca até a resultante. Tem x sobre 2 aqui. Então, vezes x sobre 2. Professor, por que você botou menos? Porque essa resultante da carga uniforme distribuída, ela vai causar o quê? Uma tendência de rotação no sentido anti-horário, né? E se for contrário ao sentido anti-horário, vai ser negativo. Beleza? Se você quiser analisar do ponto das fibras, né? Essa parte aqui vai empurrar a fibra para baixo, né? E essa fibra aqui vai comprimir. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida nesse ponto, pessoal? Acho que não, né? E aqui eu só vou reescrever a equação, tá? 3,6x, né? Menos x ao quadrado. Tá aí a sua equaçãozinha. Essa é a equaçãozinha mais simples que tem. O que a gente precisa observar dessa equação, né, pessoal? Isso aqui é uma equação de segundo grau, né? Então é uma parábola. Outra coisa, é uma equação de segundo grau e o coeficiente dela é angular, né? Ele vai ser negativo. Então é uma parábola, né? Quando estiver voltado para o eixo negativo, a concavidade vai estar voltada para o eixo negativo. Como no diagrama de momento fletor é positivo e negativo, né? A concavidade tem que estar voltada para... Eita, ao contrário. Negativo em cima, positivo embaixo, né? Então a concavidade tem que estar voltada para a parte negativa, né? Então vai estar voltado para cima. Nossa concavidade ali no diagrama de momento fletor. Beleza? Professor, Aí. Eu posso fazer essa soma dos cortes. Eu posso calcular elas independente e depois somar com a anterior? Pode sim, Marcos. Eu vou falar sobre isso no próximo corte, tá bom? Tá bom. Você pode ir, tipo, pegando o que faltou, né, da outra, e você vai somando com os novos, da mesma coisa. Ah, tá. Você vai calculando ela por parte, depois você pode ir somando para ir adicionando as posteriores, né? Uhum, exato. Tá bom? Ok. Pessoal, agora, o que eu fiz, né? Eu já achei a equação de momento, eu vou aplicar nos intervalos que a gente definiu. Vou aplicar no intervalo 0 e no intervalo 2. Né, para você fazer qualquer linha, né, segmento de reta, curva, você precisa de pelo menos 2 pontos. Se você for fazer uma curva, óbvio que você precisa de 3, né, mas daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Tá, então aplico no primeiro ponto, né, então o momento ali no apoio vai ser 0, né, obviamente, e o momento quando chegar a 2 metros, vai ser 3,6 vezes 2, menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai te dar 3,2, tudo bem? Positivo, então 3,2 kN/m. É importante, pessoal, você destacar esses pontos, porque na hora que nós estivermos fazendo o gráfico, vai ficar muito mais fácil. Vamos para o próximo. Gente, aqui é uma coisa importante. O cortante, que alguns alunos tiveram dúvida na passada, ele é uma função que ele vai ser uma derivada da equação de momento. Então, o cortante de x vindo pela esquerda, ele vai ser basicamente a derivada da função m de 1 em relação a x. Então, eu pego essa funçãozinha e eu derivo. Derivada de 3,6x é 3,6. E derivada de x ao quadrado é 2x, né? Então já sai aqui automático. Isso daqui é uma equação de primeiro grau, né? É uma equação de reta. É uma equação de reta. Então eu sei que a configuração dessa equação aqui, ó, tem que ser um segmento de reta, inclinado, né? Cujo coeficiente também é negativo, né? Então uma reta decrescente. E eu aplico nos pontos também. Botar o Q de 0, que ele tem que dar obrigatoriamente igual à reação, né? Isso daqui bateu exatamente igual à reação. Se não tivesse batido, você teria errado, você errou alguma coisa, tá? Como deu exatamente igual a nossa reação, tá certinho. Porque de 1 de 2 metros, ele vai ser basicamente 3,6 menos 4, né? Então a gente vai ter aqui menos 0,4 kN. Beleza? E por último, né, pessoal, a gente sobrou a equação N1, né? Se você pegar um N1 de x, ele tá nesse sentido aqui, né?
E se você olha pela nossa convenção, pela esquerda, o axial ele vai ser positivo se o vetor estiver saindo. Aqui o axial está chegando, ó. Então vai ser negativo, vai ser igual a menos 4. Faz sentido, né? Porque essa carga aí de menos 4, ela comprime, né? A viga. Alguém teve alguma dúvida no corte 1, pessoal? Tranquilo? Vamos avançar agora no corte 2. Corte S2. E o momento máximo não é feito ali, não? O corte 1? Podemos fazer o momento máximo aqui. O momento máximo aqui, se você observar, ó, interessante isso. É melhor explicar isso, obrigado. Porque alguém me perguntou isso no outro dia, eu acabei não explicando. Mas o momento máximo vai dar no próprio ponto, né? Aqui, ó, a gente pega o cortante, pessoal. Isso aqui é o que a gente vai chamar de teste da primeira derivada, gente. Vocês vêm lá em cálculo 1. Teste da primeira derivada. O que ele fala, esse teste? Ele fala o quê? Onde a derivada da função é igual a zero, você vai achar um ponto máximo ali, né? O que ele fala, então? A derivada da sua função, qualquer, se ela for igual a zero, você vai achar um ponto de extremo ali, um x máximo local. Tudo bem? Então, se eu pegar a equação de cortante, que é a derivada da função momento, e igualar a zero, eu vou achar o ponto máximo ali. Então, eu tenho aqui, ó, 3,6 menos 2x, isso aqui vai ser igual a zero. Se eu calcular esse ponto aqui, ó, o x vai ser igual ao máximo, né? Naquele trecho, quando for 3,6, né? Dividido por 2. E aqui vai nos dar 1,8 metro. Tá? Ou seja, esse ponto aqui, ele vai ser um ponto de máximo, né? Aí, se você quiser calcular esse momento máximo, que eu recomendo, né? Você só pega esse ponto e aplica na equaçãozinha de momento. Então, 1,8 vai ser igual a... Aí você joga na equaçãozinha. Deu 3,6, né? Dá 3,6 vezes 1,8 menos 1,8 ao quadrado. Então, nosso momento máximo... Deixa eu pegar aqui o calculador. 3,6 vezes 1,8 menos 1,8 ao quadrado. Vai te dar 3,24. Professor, Oi. Fazendo o F2, ele arredonda, né? Mas aí você pode pedir para o F2 fazer aproximação. Tipo, você pode aumentar as casas decimais dele, tá bom? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, beleza? Tá bom. Show, Vitor. Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu? Ah, professor, se não fosse uma equação de segundo grau, se fosse uma equação de reta, aí o ponto máximo seria na extremidade. Faz sentido? Tá bom? Vamos para o próximo corte, então, pessoal. Aqui é o corte S2. O corte S2, pessoal, eu ainda estou vindo pela esquerda, né? Então, ele vai dar continuidade ao seu X, né? Então, vou representar tudo até o corte S2. Tudo que vem depois do corte S2 eu não represento, beleza? Vamos lá escrever isso aqui, então. Corte S2. Desenha ele sempre, tá, pessoal? Procure sempre desenhar. Eu sei que é meio chato, né? Incômodo aí. Tem gente que não gosta, né? Não, professor, minha letra é feia. Não, desenha, cara. Isso aí auxilia bastante. Quem for seguir, principalmente a área de estrutura, gente, a gente desenha muito, muito mesmo. Eu desenho em todos os momentos do dia, várias coisas. Eu também não tenho os melhores rabiscos do mundo, mas, pô, é muito importante pra gente ter uma visão aí espacial e do problema, né? Facilita muito. Quem for entrar na matéria de concreto, ou quem já tá pegando a matéria de concreto, já percebeu que eu comecei a desenhar em sala de aula, né? E perceba, pessoal, no corte S2, ó, eu não estou incluindo, ó, perceba, a carga de 5, ó. A carga de 5 eu não estou incluindo no corte S2, tá? Por quê? Porque o meu corte, ele vai vir de 0 até 4 metros, tá? Então, ele dá continuidade, perdão, ele sai de 2, né? Ele vai até X, ele vai até 4 metros. Porque ele tem que dar continuidade ao corte S1, ó, perceba. O corte S1 ele vai de 0 até 2. O corte S2 ele vai partir de 2, incluindo 2, e ele vai até 4. Show? O seu X ele é válido para aquele intervalo, só que o nosso X, né, obviamente, ele vai do começo até o final da viga. E é aqui que muita gente se perde, tá? O seu X, ó, ele continua. Tudo bem? E o intervalo que ele é válido é apenas esse. Tudo bem? Então, muito cuidado aí. Identifico o meu ponto, identifico os momentos, M2 de X, cortante, Q2 de X, e o normal, N2 de X. E o que a gente sabe dessa figura, pessoal, até agora? A gente sabe que esse comprimento aqui é definido, são 2 metros.
A gente já sabia aqui, ó, 2 metros. Então, se o comprimento maior é x e o comprimento menor é 2 metros, o que sobrou aqui é x menos 2. Quem não entendeu isso? Alguém não entendeu isso? Se eu tenho um comprimento maior que é x e o comprimento menor que eu sei, que é 2 metros, o que sobrar vai ser x menos 2. Tranquilo? Facinho, né, gente? Agora eu vou fazer os cortes também. Vou fazer o corte inteiro e depois eu vou fazer o corte se você desse continuidade, que nem o Marcos comentou. Tá? Vou representar toda a equação do momento primeiro. M2 de x. Quem que ele vai ser? Mesma coisa, né? Carga de 3,6 vezes o braço de alavanca, positivo, né? Então 3,6 vezes o braço de alavanca x, menos a carga uniformemente distribuída, então 2. Só que o que acontece? O comprimento dela já está definido, são 2 metros. Então a carga de 2 kN atua em 2 metros, tá bom? E o braço de alavanca dela, pessoal, vou botar aqui em verde, ó. É metade de 2, que aqui é 1 metro, né? É 1 metro, mais, ó, x menos 2. Então, basicamente, x menos 1, né? Então, vai ficar x menos 1 aqui, ó. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu? O braço de alavanca da carga uniformemente distribuída é até o nosso ponto de análise do corte. Show. Show. Se você fizer essa equaçãozinha, né? E reescrever ela de uma forma mais confortável, vai dar m2 de x. Vai ser igual a 3, peraí. Vai dar 4 menos 0,4x. Belezinha? Aqui, pessoal, perceba, né? A gente tem uma equação agora de primeiro grau. Né? Esse trecho aqui, obviamente, não tem carga uniformemente distribuída. Logo, a gente vai ter um trecho ele retilíneo. Beleza? Eu aplico de novo nos meus pontos. M2 de 2, ele tem que bater com M1 de 2, obviamente. Então, aplico 2 ali, vai dar o quê? 3,2. Ele bateu, né? Com o nosso M1, né? De 2. Se não tivesse batido, pessoal, estaria errado. Né? Se você conferir aqui, ó. 3,2. Bateu, M1 de 2. Se não bater, você errou. Os esforços internos, eles são contínuos. Eles têm que dar continuidade. Só não bateria em que situação? Se eu tivesse um momento aplicado. Se eu tivesse um momento aplicado, a diferença tinha que ser exatamente igual à magnitude do momento aplicado. Tudo bem? E aqui eu aplico agora o M2 do ponto 4. Aplicando isso daí, pessoal, você vai ter o valor de 2,4. 2,4 kN metro. E aí que também eu vou fazer a mesma coisa, né? O Q2 de x, ele vai ser igual à derivada, né? Do M2 de x. A derivada dele vai ser igual a quanto? Menos 0,4. E, professor, então, peraí. O seu cortante ali, ele vai ser constante de menos 0,4? Vai, pessoal. Então, nesse trecho aqui, ele é constante. Por quê? Porque isso é uma propriedade do momento, né? Se você tem momentos aí lineares, e vocês não têm carga uniforme distribuída, o seu cortante ele é constante. Isso é uma definição que a gente viu lá na isostática. Tudo bem? E por último, né? O seu normal, né? Sua compressão também vai ser igual ao anterior. Você está vendo aqui, ó, o normal está comprimindo a viga, né? Então, o seu N2 de x, ele também vai ser igual a constante de menos 4 kN. Né? Então, tranquilo aí. Show, pessoal? Aqui, obviamente, se você aplicar os pontos, tem que ser igual, né? Então, Q2 de 2 vai ser igual ao Q2 de 4. Vai ser igual a menos 0,4. Professor, Oi, essa aula você ainda disponibiliza antes de entregar o trabalho? disponibilizo. Assim que acabar ela, eu disponibilizo ela, tá, Wellington? A aula de hoje é só para auxiliar vocês. Não sei se você entrou, acho que você entrou desde o comecinho da aula, né? Mas é bom frisar com vocês aqui de novo, Sim, pessoal. não, entrei no começo da aula, mas é porque é só para eu ir pegando mais detalhadamente com a sua explicação. Ah, tranquilo. Vou disponibilizar, sim, tá? Fique tranquilo. E como eu já tinha falado para o Wellington no comecinho da aula, pessoal, novamente, né? Vou refrisar aqui. Eu disponibilizei para vocês uma lista de exercícios dentro do Classroom, que é uma lista de exercícios aí de 11 páginas seguidas, do trabalho, acho que da lista 3 de exercícios do pessoal que fez isostática comigo. Caramba, professor, você passou uma lista com, tipo, 30 vigas? Passei, gente. E os caras fizeram. Né? Então, cadê? Concreto, teoria. Tá, então, tá lá compartilhado, você pode entrar lá e ver vários exemplos de vigas, né? Pô, professor, vou entrar nesse documento só para ver as respostas das suas vigas. Não tem, gente. Tá bom. Não entre no material só para ficar vendo resposta, não vai estar lá, tá? Entre com o material para te auxiliar nos seus estudos. Tá, então tá aqui uma pancada de exercício, né, que você pode ver.
carga vertida, carga inclinada, carga triangular, você vai ver uma pancada de coisa. Viga engastada, viga rotulada, enfim, viga gap, vai indo, tá bom? E vou pular para outra página agora, pessoal, vou fazer o corte 3. O corte 3, gente, eu ainda vou dar continuidade dele, né? Vou dar continuidade do corte 3 até parar na carga de 5.4. Depois eu vou vir pela direita, para vocês verem que vai bater. Tá bom os resultados. Então, vou fazer o corte 3 lá a partir do ponto A. Vamos lá desenhar ele. Corte S3. Aí a gente parou em 4 metros, né? Inclui a carga de 4 metros agora e vai até a carga de 5 metros. Tá? Se você for representar ele, deixa eu virar minha colinha aqui. Se você for representar este corte, você vai representar basicamente quase toda a viga, né? Faz um ponto, outro ponto, outro ponto. Seu X começa aqui, né? Vai até o final. Aqui nós teremos uma carga uniformemente distribuída, né? Já fizemos. Carga de 2. Aqui vai ter a carga de 5, a gente vai incluir ela agora no nosso corte. Aqui nós teremos a nossa carga de 3. E aqui a carga de 4. Ah, eu esqueci de falar. Desculpa, viu, Marcos? Acho que você deve estar assim, pô, o professor esqueceu. Você pode, tá, gente? Você pode fazer a sua equação de momento a partir do momento anterior. Como assim, professor? Se você quiser, ó, a equação de momento 2, ela pode pegar a equação de momento 1, né? Então, M2 vai ser igual à equação de momento 1, né, até o final dela, mais o restante. Tá? Então, o momento 1 em 2, ele é um ponto específico. Ele deu lá, a gente calculou 3,2. Então, você sai de 3,2, né? E você continua com a equação. Então, aqui você poderia dar continuidade com a equação, né? Que daria basicamente os mesmos valores, né? Então, seria mais, né? Acho que a diferença, acho que seria escrever no resto da equação. 3,6x, eu acho que é isso, pessoal. Você conseguiria dar continuidade a ela. Você pega, aqui não tem nenhuma carga, né? Então, enfim, não vou pegar esse exemplo não, mas poderia dar continuidade sem nenhum problema, tá bom? Vou fazer no próximo para ficar um pouco mais fácil. Vamos fazer aqui. Tá. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Ainda estou vindo pela esquerda. Então, vamos identificar primeiro os comprimentos que a gente já sabe. Aqui a gente viu que são 2 metros. Aqui também são 2 metros. Né? Então, o que sobrar aqui vai ser x menos 4 metros. Todo mundo entendeu isso? Tranquilo? Então, tá aí os comprimentos que a gente sabe. Beleza? Aqui também vão aparecer os mesmos momentos. Ó. Momento 3 de x, cortante que é 3 de x, e aqui o n 3 de x. Tudo bem? Aqui também vai ser a mesma coisinha, né? Vou pegar o m3 de x, ele vem acumulado das outras equações, né? Então, tipo, 3,6 de x, né? Menos aí 2, que multiplica 2, vezes o braço de alavanca. Aí o braço de alavanca, pessoal, ele tá aqui, ó, resultante, vai ser 1 mais 2, né? Mais x menos 4. Então, 3 mais x menos 4 vai dar x menos 1, né? De novo aí também. Deixa eu ver se eu acertei. 3 vai dar x menos 1. Se você quiser, você pode botar tudo escrito, né? Você pode botar, tipo, 2 dividido por 2, né? Mais 2 mais x menos 4. Isso aqui tudo vai dar x menos 1. E por último, né, pessoal, menos a sua carga, né, de 5 vezes x menos 4. Professor, por que é menos a carga de 5 mesmo? Porque a carga de 5 está comprimida, né? As fibras inferiores aqui. Ou na sua convenção, né? Se você olhar pela esquerda, ela está no momento, né, a direção do vetor dela vai estar ao contrário aí à nossa convenção adotada. Show, pessoal? Beleza? Aí se você rearranjar essa equaçãozinha aqui, você também vai cair numa equação de primeiro grau, né? Que é uma equação de reta. Ela vai ser dada da forma, né? Menos 5,4x menos, mais, perdão, 24. Tá aí a sua equaçãozinha. Aí você aplica de novo nos pontos 4 e 5. Vou aplicar aqui. Um m de 3 em 4, ele vai dar 2,4. E ele, obviamente, né, tem que bater com o M2 de 4, né, gente? Se você conferir lá o M2 de 4, ele tem que bater. Se não bater, você errou. Tudo bem? Então, M2 de 4 ali, ó.
Beleza, deu 2,4 também. Beleza? Professor, em que situação não bateria, né? Novamente, né? Quando você tiver um momento aplicado. E eu aplico a última aqui, né? Um M3 de 5. Um M3 de 5, se você vai calcular, ele vai dar negativo, ó, menos 3 kN/metro. Tudo bem? E aí eu faço de novo a derivada ali, né? Se eu achar o Q3 de x, o Q3 de x, ele vai ser igual a derivada do M3 de x, né? Dx. A derivada dele, derivada de menos 5,4x, vai dar menos 5,4. Derivada de número constante é zero. Então ele vai dar constante aí também. E por último, né, o nosso n, o n3 de x também, ele vai ser, continua com 4 aqui, ó, ele vai comprimindo tudo, né, então vai ficar menos 4 também. Show? E aí, pessoal, eu vou mudar agora a orientação do corte. Em vez de eu ter que calcular tudo, né, todo o braço de alavanca, desde lá no começo, né, a gente evitar de reescrever a viga inteira, você pode simplesmente fazer o corte vindo da direita para a esquerda. Que se eu vier da direita para a esquerda, eu só pego isso daqui, ó. É muito mais fácil do que eu vir com o corte inteiro, né? Pegar todas as cargas, montar a equação inteirinha. Se você fizer, vai dar certo e vai bater. Eu vou mostrar para vocês, eu vou provar. Tá, mas se você quiser vir pela direita, da direita para a esquerda, vai facilitar muito o seu resultado. Eu vou fazer isso agora para facilitar, beleza? E aí a gente só tem que lembrar que a convenção da direita, ela tem algumas particularidades. Então vou fazer o corte número 4, vindo pela direita. Então vou botar aqui, ó, corte S4. Ele vem pela direita, tá? Se ele vem pela direita, o meu eixo, o local da peça, ele vai mudar. Ele vai começar, o início dele é em 0, e ele vai até 2 metros. Como assim, professor? Você vem aqui pela direita, né? Tem um apoio aqui, se eu não me engano, é uma parte em balanço, né? Tem uma carga aqui de 3 kN/metro e uma concentrada, né, na horizontal de 4 kN. E aí ele começa a partir daqui, ó, x. E aí os momentos aqui, ó, presta atenção, ele tá agora no sentido horário, né? O cortante vai estar para baixo, aí tem que ter um cuidado aqui, o normal entrando também. As fibras inferiores aqui. Pronto, bem mais fácil do que eu ter que projetar, né? Aquela equação inteira, né? Inteira, inteira, inteira. Professor, por que é de 0 até 2 mesmo? Gente, começa de 0 até 2 porque eu mudei, né? A orientação da viga. Então, como estou começando, ó. Volta lá, volta lá, volta lá. É como se eu traçasse um novo eixo aqui, ó. Ele começa aqui e vai para lá. Tá? Então, aqui seria o x 2 linhas, né? E o y 2 linhas. Começa em 0 e ele vai até, ó, 2 metros depois. Então, aqui seria o ponto 2 metros, vindo da direita. Tudo bem? Tranquilo, né? Mas vamos lá. Que aí eu nem preciso incluir a carga de 5,4 ali, né? Fica mais fácil. E aí essa equação de momento aqui, pessoal, ela é ridícula. Ela é muito mais fácil de calcular. Aqui é o M4, né? M4, Q4 e N4. O M4, lembrando, né? A convenção agora vindo pela direita, né? O que é? Positivo, né? Momento no sentido anti-horário. O cortante vindo para baixo é positivo. E o normal entrando, né? São positivos. Quando você está vindo ali pela direita. Tranquilo? É isso, pessoal. Vamos calcular agora. O momento, então, 4 de x, ele vai ser quem? Ele vai ser menos a carga de 3, né? Menos 3 kN. Por quê? Porque o menos, né? Tá no sentido, ó, horário, né? E ao contrário, o meu sentido ali anti-horário. Ou também, se você quiser avaliar, ele vai causar o quê? Compressão, né? Na fibra inferior. Então vai ser menos 3. E tem x, pessoal, multiplica por x? Não. É um momento aplicado. Então é só isso. Ué, professor, então o m de 4 de x ele é constante? É. Então você vai ver que o m no apoio, né? Vai ser igual a menos 3. E o m de 4 aqui de 2, ele obviamente ele tem que bater com o m3 de 5, né? Que vai dar quanto? Menos 3. Que foi exatamente o que a gente calculou ali, né? Então isso daqui é a prova de que o momento vindo pela direita e pela esquerda ele é o mesmo, né? Ele tem que bater ali no meio. Interessante, né? E o cortante, professor? O cortante, gente, aí eu vou botar aqui atenção, tá? Tem que ter um pouco de atenção. Por quê? Porque o vetor está contrário, né? É menos ele, tá bom?
Então, o cortante aqui de 4 de x, ó, ele vai ser igual a menos, que é o contrário, né? Menos a derivada de m4 de x, tá? É o contrário. Então, atenção aqui. Esse é o único detalhe que você precisa saber se você estiver vindo pela direita derivando. Mas a derivada de um número constante é zero, né? Tudo bem? E o normal, né? Também ele vai seguir a mesma coisa. O normal aqui, tá vendo pra cá. O normal, aqui eu desenhei errado, ó, pessoal. O normal é saindo. O normal é saindo aqui. O normal, né, o vetor, ele é positivo quando ele sai, e aqui agora tá entrando, né? Então ele vai ser menos também, menos 4. Que aí ele vai bater lá com o n de 3, né? Ele bate também. Beleza, pessoal? E com isso a gente já tem todos os pontos suficientes para a gente começar a traçar os nossos diagramas, né? Para você traçar os diagramas é bem simples. É o último passo agora, se não me engano é o passo 5. Deixa eu conferir aqui. Acho que é o passo 4, deixa eu ver. Professor, Passo 4. Oi, pode falar. só uma dúvida. Se nesse exemplo, vindo pela direita, não tivesse esse momento aplicado, seria zero o momento? Seria zero. Se Ah, tá. se não tivesse nenhuma carga, nenhum momento aplicado ou nenhuma carga vertical, você teria um momento zero, tá bom? Ah, não, beleza. Obrigado. Nada. Tanto é que pela falta de carga vertical e cargas uniformemente distribuídas, o cortante deu zero, né? Ele zera. E ele zera também, né? Se você for lá ver a equaçãozinha, né? A equação aqui de cima, o cortante zero, né? Cortante 3 de x aqui. Ele chega constante ali, ele chega na carga e zero. Não deu para fazer aqui porque eu não continuei a equação, né? Mas ele chega ali e zera. Vou desenhar para vocês, vai ficar mais fácil. Ponto 4, vamos fazer diagramas. Que é a última parte do exercício. Aí, pessoal, como a gente tem os 3 esforços, você pode fazer os 3 desenhos. Então, eu gosto de fazer, tipo, as 3 barrinhas de uma vez, ó. Desenha as 3 logo. Você pode desenhar uma embaixo da outra. Você tem o primeiro diagrama, que é o diagrama do esforço normal. Depois você tem o diagrama do esforço cortante. E, por último, o diagrama do momento fletor. Não esqueça de botar as unidades. Aqui está em quilonewton. Forças estão em quilonewton, né? E momento, quilonewton-metro. Aí, muita atenção, né? Os diagramas de cima, é positivo em cima, negativo embaixo. Positivo em cima, negativo embaixo. O diagrama de momento é o único que troca. É negativo em cima, positivo embaixo. Beleza? Aí a gente marca os pontos. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E. Ali também. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e E. A, B, C, D, E. Beleza. Aí vamos lá, gente. Eu vou indo e voltando com vocês para a gente pegar todos os pontos primeiro. Você pode construir todos os diagramas juntos, ou você pode traçar um diagrama inteiro, depois você traça um outro diagrama inteiro e por último, né? Tanto faz. Para mim eu vou fazer, tipo, vamos fazer um de cada um para ficar mais tranquilo? É porque eu não queria ficar indo e voltando, mas não tem problema não. Aqui minha tela tá começando a travar. Vamos lá, fazer o primeiro corte então, né? O primeiro corte, pessoal, o diagrama do esforço cortante, vou pegar aqui de preto, ele deu aqui ao menos 4. Né? Se você for observar, a viga toda ela está comprimida, né, pela aquela carga de 4. Ela não aumenta a densidade dela, tanto é que o N de 1 é 4, o N de 2 ele também vai ser 4, negativo, né, menos 4. O N de 3 ele também vai ser menos 4. Menos 4. E o último N também, né, vai ser menos 4 também. Então eu sei que a viga toda está comprimida. Como ela está negativa e constante, você tem um pico aqui da carga, né, 4, ó. Você tem ali carga pontual, é sinônimo de descontinuidade. Deixa eu botar esse quilonewton para cima. E você também tem a carga contínua aqui, ó, descontínua de 4. E aí você tem ela constante, né? A sua viga não variou aí. Então, menos 4 aqui. Então, esse seria o seu diagrama aí da viga. Deixa eu botar em vermelhinho. Diagrama do esforço normal. Tá? Então, esse aqui é o mais facinho. Eu já fiz ele direto pra gente não ficar perdendo muito tempo.
Agora vamos com calma fazer o diagrama do esforço cortante e do momento fletor. Vamos fazer primeiro lá. Vamos lá no corte S1. Corte S1, pessoal, é o principal, né? Por quê? Porque a gente tem a carga uniformemente distribuída. Esse corte vai do ponto A até o ponto B. A gente tem uma equação de segundo grau. O primeiro ponto do momento é 0 e ele vai até 3,2. A gente marca esses primeiros pontos, então, no diagrama de momento. Vamos lá. Ele começa no ponto 0, né? E ele vai dar até o segundo ponto, ó, em 3,2. 3,2. Como eu sei que é uma carga uniformemente distribuída, o diagrama ali é parabólico, né? E como a gente falou, a concavidade está voltada para cima. Tudo bem? E o momento máximo que a gente calculou, se eu não me engano, ele deu 3,28, né? Deixa eu ver aqui, 3,24 a 1,8 metro. Então, quando chegar mais ou menos 1,8 metro aqui, ó, ele vai bater no momento máximo. O momento máximo ali, que é 3,24. Tudo bem? E aí no cortante, nesse corte S1, vamos ver o que deu também. O cortante no corte S1, você tem o cortante no ponto 0, né? O cortante no ponto 0, ele está de 3,6, que é exatamente a carga vertical. A. E aí no ponto 2, ele vai para menos 4. Então, vamos lá. Ele dá um salto ali, que é a carga pontual 3,6. Ele dá aqui, ó, 3,6. E ele vai parar, ó, no ponto 0,2, ó. Menos 0,4, perdão. 0,4. Como esse diagrama, né, o de momento fletor era uma parábola, esse diagrama aqui é uma equação de reta, como a gente calculou. E ele vai bater exatamente aqui, ó, ele vai zerar no quanto? Em x igual a 1,8, né? Que é onde que a gente calculou ali. Cortante zerou é o momento máximo, que aqui é no ponto x igual a 1,8. Beleza? Vamos agora continuar. Vamos agora para o nosso corte S2. Corte S2, pessoal, a gente tem o quê? Uma equação de reta também na equação de momento. Ele sai do ponto 3,2, como esperado, e ele vai até 2,4. Ele está decaindo. Então, eu marco aqui o ponto 2,4. 2,4. E é uma equação, ó, decrescente, ó. Ela vai decrescendo ali. Tudo bem? Já o cortante, né? Como a equação de momento é linear, o cortante aqui ele é constante, 0,4. Então, ele mantém, ó, 0,4. Então, ele fica constante, ele 0,4. Agora, vamos para o nosso corte S3, né? No corte S3, pessoal, a gente também tem uma equação de cortante constante, né? E a equação de momento, ela é linear também. E ela tá decaindo de 2,4 positivo para menos 3, né? Então, ela vai dar um pico também ali, né? Então, ele vem de 2,4, que ele vai até menos 3 aqui em cima, ó. Então, ele vem, dá um pico ali, ó, menos 3. A equação de reta também decrescente, né? Aqui a gente pode comparar, por exemplo, a equação de reta do M2, o coeficiente angular é só 0,4, né? Então, uma equação de reta com uma inclinação mais baixa. Já a equação de reta aqui do gráfico do M3, o coeficiente angular é 5,4, né? Ele é muito maior, por isso que é uma reta muito mais inclinada, né? Perceba, uma reta muito mais inclinada. Então, essa aqui é a equação, né, o do M3, e essa aqui é a equação do M2, né? Essa aqui é a equação do M1. Perfeito? E já o cortante, né, pessoal, a gente percebe que chega no cortante e ele despenca, né, 5,4. Então, ele estava saindo lá de 0,4, menos 0,4, ele despenca até para 5,4. Então, ele vem para cá, ó, e ele despenca até chegar em 5,4. E o que faz sentido, né? Por quê, né? Ele chega até 5,4 porque tem uma carga pontual, né? Tem uma carga de 5 aqui, né? Então ele tá lá, menos 0,4, ele cai 5 direto, 5 unidades. Aí quando ele chegar na carga de 5,4, que é a nossa resultante, ele vai zerar, né? Então eu já sei que ele zera ali. Tanto é que ele zera que quando a gente começou a fazer a equação do cortante pela parte 5, né, a gente viu que o cortante deu zero. Então ele vem zero para cá, ele zera aqui, e aí ele vem para cá, né, o tamanho de V4. Então tá aí, zerado aqui. Já a equação de momento, a gente estava vindo pela direita, a gente viu que ele dá um pico, né, de menos 3 em 0, porque tem um momento uniformemente distribuído de menos 3, e ele vem constante ali, ó, menos 3 também. Perfeito, pessoal? Quem não entendeu esse exercício? Então, é um exercício interessante, né, ele é relativamente simples, né,
tem muitas equações de momento ali, e ficou mais ou menos isso, né? Perdão se não ficou tão desejado, né? Tão bonito. Eu vou abrir aqui o F2 para mostrar para vocês, para a gente dar o nosso F2 check. É a última parte do exercício, né, pessoal? Terminei o exercício, eu vou entregar? Não. Terminou o exercício, confere com a F2 e depois entrega. Tudo bem? Como eu estava falando com a Denise no começo da aula, a gente tem métodos para sempre verificar, né, o nosso trabalho. Você nunca vai mandar projeto para campo sem você ter a certeza de que está certo, por exemplo, né? Então aqui, pessoal, antes da aula eu já tinha conferido no F2, eu fiz esses cálculozinhos ontem, eu conferi hoje. Aí, para você ver aí, ó, a nossa equação, nossa viguinha, né? Você tem aí, vou botar aqui os comprimentos para vocês verem. Daqui até aqui são 2 metros. Daqui até aqui, ó, professor burro, vamos de novo. Daqui até aqui são 2 metros também. Deixa eu ligar o grid aqui e habilitar o snap para não errar. Daqui até aqui 1 metro também. E aqui até ali 2 metros. Tudo bem? Tá aí basicamente batendo, né? O apoio da esquerda, um apoio de primeiro gênero. Apoio da direita, um apoio de primeiro gênero. Segundo e primeiro. Carga uniformemente distribuída de 4. Carga pontual de 5. Momento aplicado de 3 e carga horizontal de 4. Tudo bem? Então, exatamente conforme ali a nossa viga. Conferimos as propriedades? Conferimos. Conferimos as cargas? Conferimos. Agora a gente vai conferir os resultados. Então, se o seu trabalho já estiver salvo, né, você basicamente pede para ele expor. Então, a primeira coisa que a gente verifica, pessoal, são as reações de apoio, né? O apoio da esquerda ali 3,6 e 4, né? Normal, como a gente calculou. O apoio da direita 5,4. O diagrama do esforço normal, ó, ele está abaixo da equação da linha da viga, né? Menos 4. Bateu, então. Então, esse diagrama aqui, o diagrama de esforço normal, bateu. O diagrama do esforço cortante, né? Ele também bateu, né? Olha lá. Então, ele começa em 3,6 em pico, né? Ele vai cortar ali até chegar em 0,4, constante 0,4, cai 5 unidades, vai para menos 5,4 e sobe 5,4 unidades, exatamente para bater ali na carga vertical, no apoio D. Né? Se você pegar aqui, tipo, o ponto, né, o comprimento dele é 1,8, né, praticamente, né? Não bateu em cima, né, mas o cortante zerou aqui, né? Quase. Ó, praticamente zero ali o apoio, né? X a 1,8 metros. Exatamente como foi. E ele tem que bater, né, o momento máximo dessa viga, né? Se a gente botar a equação do momento, ó, ele bateu ali 3,2. Isso foi uma dúvida que o aluno perguntou, né? Eu venho aqui em Display, pessoal, eu vou lá em File, perdão, Options, eu vou em Units, e aqui eu posso pegar a precisão. Por exemplo, eu quero que as forças estejam uma precisão de 2 casas decimais após a vírgula, o momento também, ó, 2 casas decimais após a vírgula. Que ele vai bater exatamente o que a gente calculou, 3,24 e 3,20, né? O momento máximo é exatamente, ó, no ponto que a gente tinha calculado, né? 1,8 ali onde cortante é 0. Tá bom? A gente tem o primeiro trecho ali, uma equação de parábola, como é que a gente calculou, né? Depois o segundo trecho, uma equação de momento, de reta, uma equação de reta com uma angulação menor, né? E depois uma equação de reta também inclinada com uma angulação bem maior. Chegando a 3 constante ali também. Né? Então, os diagramas de momento, eles vão estar explicando para a gente as regiões que vão estar mais solicitadas, né? Quando você tiver mais tração aí. E a deformada, ela obviamente acompanha aí basicamente os diagramas de momento, né? Isso é bem interessante. Tá bom? Pessoal, era isso. Eu vou abrir para dúvidas agora, quem quiser. Obviamente, como eu falei no começo dessa aula, era uma aula mais de revisão mesmo, para vocês verem como é que a gente faz. Deixa eu montar para vocês só a equação inteirona ali, acho que o Gabriel ficou de verificar comigo, mas eu vou montar a equação granulada aqui só para vocês verem que da direita para a esquerda dá a mesma coisa, né? Que eu fiz ali o corte S4, vamos fazer o corte S4, se a gente continuasse toda a viga, né, seguindo ali a partir continuando na esquerda ainda, né? Então eu sairia do corte S3, né, de 5, né? Ele vem de 5 metros, pega o X e ele avança até 2 metros, 7 metros, né? Essa parte aqui eu não fiz, tá, gente, no cálculo, mas então vocês me ajudem se eu errar, tá? Deixa eu ficar conferindo aqui que o exercício. 2, 4, 5, 7, tá certo. Tudo bem? Aí eu vou desenhar a viga inteira agora. Nossa, vai dar um trabalho enorme. Vamos lá. A viga inteira aqui desenhada. Pra vocês verem, né? Alguém quer apostar comigo o meu salário? Meu nome, alguma coisa assim? Pra ver se bate? Vou apostar aqui. A viga inteira. Nossa senhora. Vamos lá. Vai bater, hein?
Vai bater, tem que bater, né? Ô, professor, faz uma linha reta, pelo amor de Deus. Ah, menos mal. O último corte ali, vão representar todos os pontos, todas as cargas. 1, 2, 3, 4. Beleza. Então, vamos lá, uma carga de 2. Aqui é a carga de 3,6. Aqui é a carga de 4. Aí vai ter uma carga de 5 aqui. Aqui vai ter uma carga de 5,4. Né, e o momento aplicado e a força horizontal lá no final da direita a gente não pega, né? Não mensura ela. Aqui são 2 metros. Aqui mais 2. Aqui é 1 metro. E ali x, né? Aqui tudo vai ser x. Nossa senhora. E aqui vai ficar x menos 5, né? Equação de momento aqui, o m de 5, né? Não, m de 4, só que pela esquerda ainda. Deixa eu apagar aqui. M de 4 vindo pela esquerda. De x. Aí o cortante estava errado, professor. Vamos fazer de novo. Cortante aqui. E o normal aqui. Show. Bom, vamos lá fazer a equação grandona agora, né? Vamos ver se vai bater. O m de 4, então, vindo pela esquerda. Oi? A normal não é para fora, mas... Não? A normal é para fora. Não, não. Representando a viga, no corte é para dentro, tá? Lembrando, né? Aqui, Wellington, quando você está representando o corte, a normal tá para dentro. Aqui deu desenhar aqui, ó. A normal sempre para dentro. Aqui, ó. Normal sempre para dentro no corte. Só que na convenção, tá? Se você pega só essa partezinha aí, é positivo quando tá para fora, tá bom? Parece um palhacinho. Show, show, show. Ai, vamos lá. Vamos, computador. Computador travou cabuloso. Beleza. Vamos lá. M de 4. Vai ficar a mesma coisa, né? 3,6x menos a carga de 2 vezes 2 vezes... Aí, vamos lá. Comprimento de alavanca aqui tem 1 metro, mais 2 metros, mais 3. Então, 1, 2, 3, 4 metros, menos x menos 5. Então, vai ficar x menos 1. E aí, passa contínua, carga de 5, né? Aqui vai ser x... Aqui vai ser x menos 4, né? Então, menos a carga de 5, x menos 4. E aí, mais a carga, né, de 5,4, que multiplica, né, x menos 5 aqui. X menos 5. Nossa senhora, olha o tamanho dela. Eu acho que é isso, pessoal. Alguém confirma comigo? 3,6x. Aí depois 2 vezes 2 vezes x menos 1. É isso aqui, x menos 1, tá certo? X menos 1 aqui. Depois a carga é de 5 menos 5 vezes x menos 4. Tá certo? Mais a carga de 5,4 para cima, né? Vezes x menos 5, tá certo. Agora vamos calcular aqui, né? 3x menos... Aqui vai ficar 4, que multiplica x, 4x, mais 5, né? Mais 4. Aí a próxima, né? Eu fiz aqui, né, pessoal? Esse vezes esse vezes esse. Então, menos 4x, mais 4. Aí o próximo, né? Menos 5x, mais, né? 5 vezes 4 vai dar 20. Próximo, né? 5,4 x menos 5,4 vezes 5. Deixa eu calcular aqui. 5,4 vezes 5. 27. Então, menos 27. Show. Também deu uma equação de reta, né? Como a gente esperava. Isso daqui vai dar constante 3, né? A gente já sabe que isso daqui tem que dar constante 3, mas vou cortar aqui para vocês. Então, vai ficar 3,6x menos 4x menos 5x mais 5,4x. Aí, vamos botar os números agora, né? Mais 4, mais 20, menos 27. Igual, né? Aí, vou botar na calculadora. 3,6 menos 4 menos 5 mais 5,4. Deu 0, beleza. Então, deu 0x, né? Mais 4 mais 20 vai dar 24. Menos 27 vai dar menos 3. Então, acertamos aqui, né? Isso eu já sabia. Então, a M4 pela esquerda de x, ele vai dar menos 3 kNm, que era exatamente o que a gente tinha calculado lá vindo pela direita, só com uma equação muito menor, né? Vocês viram o trabalho que dá, né? Aqui o menos 4x vindo pela direita deu menos 3x, né? Bem menor, né? Então, isso daqui bateu, né?
com M4 de X apenas, né? Que deu menos 3. Legal, não vou perder meu salário. E agora o cortante é a mesma coisa, né? O cortante de 4 vindo pela esquerda de X é a derivada, né? Do M de 4 vindo pela esquerda de X, né? A derivada dele vai dar 0, né? Então bateu com a outra. E o normal também, né, pessoal? Se você pegar o normal ali de X, tem a compressão acontecendo só nesse lado daqui, né? E ele vem constante, né? Até chegar na N4, né? A gente viu que vindo ali pela esquerda, o normal ele vai ser positivo se você estiver indicando saindo, né? Como ele está entrando, vai dar negativo também. Então bateu, né, pessoal? Bateu, graças a Deus, né? Então vai dar menos 4 também. Tá? Então não importa se você vem pela direita ou pela esquerda. Os seus diagramas, né, tem que bater. Eles têm que bater. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, gente? Viram o poder, né, da isostática, né? Funciona, né? Graças a Deus. Professor. Pode falar, Vitor. A cortante vindo pela direita sempre ele vai ser negativo? Porque você tinha colocado a tensão ali, é porque eu não tinha visto a hora que você colocou. Ali. Aqui, quando você estiver derivando, sim, tá? Porque a direção do vetor é para baixo, né? Porque no exercício eu falei, o sinal deu trocado, eu não estava entendendo por quê. É por causa disso. Essa tensão aqui. As pessoas também não te falam curso de isostática. Prazer. Infelizmente isso acontece. Na minha turma eu falei isso bastante, né? Gente, pela direita é menos a derivada, né? Sempre, senão não bate. Aí não bate, aí no meu exercício ficou com trocado, né? Trocado, né? Mas aí o gráfico ficou certo. Aí eu vou corrigir aqui e mandar de volta. Show. Excelente, Vitor. Beleza, valeu, pessoal. Nada. Tranquilo, pessoal. Eu acho que eu vou salvar esse quadro e eu vou compartilhar essa aula com vocês agora. Acabou a aula, eu compartilho para vocês, para auxiliar vocês no dever de casa no trabalho 1 e 2, tá? Eu acredito que ninguém esteja com dúvida de fazer a treliça. Os alunos que não eram alunos meus, né, provavelmente já vão fazer o exercício de treliça depois de entregar o trabalho 1 e 2. Então, vocês vão fazer o exercício de treliça com certeza amanhã. Eu conheço, gente, eu conheço aluno. Os meus alunos provavelmente já estão fazendo mais à frente, né, porque sabem que, tipo, vai apertar. Pessoal, evitem de fazer os trabalhos com um dia antes da entrega. Não é porque eu fico enchendo o saco de vocês, porque é bonito, porque não é nada. É questão de planejamento. Eu recebi alguns e-mails ontem de noite, tipo, professor, não estou conseguindo fazer. Pô, você esperou, tipo, 2 dias antes da entrega? Então isso é ruim, tá? Isso é bem ruim. E outra coisa, tá, pessoal? Já falei com a coordenação, as monitorias vão estar funcionando a partir de semana que vem, tá? Então, caso eu não consiga estar atendendo todo mundo essa semana, né, tirando dúvidas, etc., não se preocupe, a partir de semana que vem a gente vai ter monitoria, é só vocês marcarem o horário na monitoria para atender, tudo bem? Procurem sempre fazer, pessoal, lancei a atividade do dia, procurem fazer no mesmo dia, para vocês não serem prejudicados. Porque às vezes pode chegar ao final de semana e eu tô atolado tirando dúvida de aluno, pode ser que eu não consiga tirar sua dúvida, tá bom? Então não é de sacanagem não, pessoal, só para vocês se planejarem direitinho, tá? Vou salvar aqui, eu vou concluir essa aula de hoje, como eu falei, esse assunto, gente, de fazer equação de momento, eu não devo voltar mais nele, tá? Então esses primeiros 3 trabalhos aí é só pra gente realmente lembrar. E as próximas aulas, pessoal, é tudo matéria nova. Tá? Então, se você não se habituou ainda, não lembra direito em isostática, procura sentar com calma essa semana e fazer de novo. Pega aquela lista de exercícios que eu mandei para vocês resolvido, tenta fazer um por um, né? Caso você tenha ainda muita dificuldade. Tem a própria resolução lá, você não vai se enrolar. Então, se dedica um pouquinho, porque a partir de agora, essa disciplina, que nem diz alguns alunos, começa a pegar, viu? Os alunos que fizeram de teoria comigo, no semestre passado, eles falaram, cara, essa é a disciplina mais difícil da faculdade. Tem que ter dedicação, gente. Não deixem de se dedicar, porque senão vai chegar lá na frente e vocês vão ficar complicados, tá bom? Então é só realmente conselho de brother, né? Procurem se dedicar mesmo e vamos tentar fazer essa disciplina juntos para ela dar certo, ok? Eu não vou passar nada que seja, tipo, impossível para vocês, tá? Tudo vai ter resolução, tudo você vai conseguir determinar, tem apoio dos livros, todos os exercícios são baseados no livro. E não vai ter surpresa, não tem surpresa, tá? Mas se você não se dedicar, não tem o que eu possa te ajudar, tá? Você tem que se dedicar sim. Ah, professor, tá muito difícil a disciplina. Bom, isso é uma coisa boa, tá? Quando a gente tem dificuldade, é o momento que a gente cresce, tudo bem? Essa disciplina, ela é difícil e isso é uma coisa boa, tá? Depois que vocês terminarem essa disciplina, gente, de verdade, todo o resto do curso fica mais fácil. Tudo bem? Então essa disciplina aqui, ela é para ajudar vocês, para a gente aumentar o nosso nível, para a gente passar a dificuldade, ter dor de cabeça, chegar lá na frente e não conseguir, agora o resto fica mais tranquilo.
Beleza? Bom, pessoal, vou finalizar aí a aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida, manda por e-mail, tá bom? A gente vai se conversando. Tudo bem? É isso, vou interromper aqui. Alguém tem alguma dúvida para falar comigo depois da aula, qualquer coisa do tipo?